Olá, tudo bem? Aqui é o Fernando Gama de novo e hoje eu quero tratar um tema muito importante tanto para a sua empresa, marca, produto, serviço que atua na forma offline, como na sua atuação online, que tem a ver com a confusão sobre propaganda enganosa e propaganda abusiva e algumas dicas, pequenas dicas que farão com que você impeça a sua equipe de marketing ou de publicidade daqui a pouco de estarem realmente criando uma campanha que vai ser considerada enganosa ou abusiva e possa trazer problemas para a sua empresa, para o seu negócio, para o seu serviço. Então fique comigo até o final desse vídeo e você vai aprender na prática a diferença da propaganda enganosa e abusiva e como inclusive corrigir uma propaganda que iniciou errada. Bom, que bom que você ficou comigo nesse vídeo. Vamos iniciar então o nosso tema: propaganda enganosa e propaganda abusiva. Eu falo propaganda porque esse é o termo mais comum, mas pela lei, né, é definido como publicidade enganosa e publicidade abusiva. E onde é que tudo começa? Começa na nossa legislação do consumidor, na lei do consumidor, no artigo 37, que fala que é proibida toda a publicidade enganosa ou abusiva. Entenda você, eu, você, todos nós que prestamos serviços, nós somos caracterizados pela lei como fornecedores de serviço. E por sermos fornecedores de serviços, nós temos um dever de observar regras de transparência com o nosso consumidor, porque se entende que nessa relação o fornecedor ele tem mais absoluta propriedade e conhecimento do que o consumidor do seu serviço. O consumidor é a parte frágil dessa relação de consumo, de fornecimento de serviço. Por isso que nós, prestadores de serviços, nós, fornecedores de um serviço, de uma atividade fim, de um produto, nós temos que atentar para algumas regras de publicidade para que supostamente nós não venhamos a induzir em erro o nosso cliente final, o nosso consumidor, e ele tem uma presunção de proteção da lei do consumidor, porque supostamente ele é a parte mais frágil da relação. Por que é considerado ele a parte mais frágil? Porque ele tem menos conhecimento do serviço do produto do que nós, do outro lado, nós, os fornecedores. Por isso que nós temos que atentar sempre para princípios de transparência total na hora de promovermos, na hora de realizarmos a nossa publicidade, seja ela online ou offline. E uma coisa você tem que entender, para o direito, pouco interessa se o marketing que você usa é o marketing digital ou se o marketing que você usa é um marketing mais tradicional offline. Para o direito, marketing é marketing. Seja aonde for a sua presença, a presença do seu produto, do seu serviço, online ou offline, você atenta para as mesmas regras do jogo. Então vamos entender um pouquinho um princípio que vale para qualquer ads, qualquer anúncio que você faça, seja Facebook, Google, LinkedIn, Instagram, seja usando as influências do Snapchat, seja usando Periscope, seja anunciando no Twitter, seja anunciando em blogs, seja anunciando em sites, seja anunciando em portais, em catálogos online, em qualquer presença online, isso é chamado de ad, né? Um anúncio, é uma sigla do anúncio. Você aqui vai atuar e vai lembrar do Pequeno Príncipe, desculpa a brincadeirinha, mas para a gente fixar, você e o seu produto, ou você e o seu produtor, se você trabalha para alguém, são eternamente responsáveis pelo ads que cativa, pelo anúncio que você faz. Por quê? O que é publicidade enganosa, Gama? Publicidade enganosa é toda aquela publicidade que de alguma maneira comunique faltando alguma informação. Então a lei define assim, ó, publicidade enganosa é qualquer modalidade de informação, comunicação de caráter publicitário inteira ou parcialmente falsa, ou por qualquer outro modo, mesmo por omissão. Então, mesmo que a culpa não seja sua, mesmo que você tenha digitado errado, mesmo que seu estagiário sem querer tenha errado, mesmo que um vendedor seu tenha falado algo que você nunca pediu para ele falar, a culpa é sua. Você assume a bronca porque você é o fornecedor do serviço, você é a pessoa vinculada pela lei. Então, ainda que por omissão,
qualquer informação, falta de informação que seja capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade e quantidade, propriedades, origem, preço e qualquer outros dados sobre o produto ou serviço é considerado enganosa. Então, se na sua página você prometeu um produto em X qualidade, em X descrição, em X cor, e veio outro, o pedido foi errado, a entrega deu errada, você incidiu em publicidade enganosa, porque a propaganda não vinculou, a oferta não vinculou a entrega. O serviço prometido tem que ser idêntico ao entregue. Você pode entregar até mais coisa, mas jamais menos. Então a publicidade enganosa, de alguma maneira, se a gente fosse resumir a grosso modo, é toda a propaganda que promete A e a pessoa recebe B, ou A menos, ou A menos 2, ou menos de A, ou metade de A. Nunca veio igual. Algo foi distorcido nessa relação entre a oferta e a entrega. E às vezes é uma digitação no seu site, um preço errado vincula, viu? Então se você tem um preço de R$900 e sem querer anunciou R$90, talvez você seja obrigado a entregar por R$90. Se você anunciou uma promoção na sua concessionária e o preço no anúncio saiu errado no jornal, talvez você tenha que entregar aquela quantidade de carros naquele valor, porque a sua oferta, a sua publicidade está vinculando a sua entrega. Existem exceções, mas essa é a regra geral e às vezes as pessoas os fornecedores não tomam as medidas de urgência para corrigir essas distorções. Aí acaba tendo que entregar nas condições prometidas e ainda ter que indenizar o seu consumidor. Isso é muito sério. Às vezes é um detalhe no anúncio seu, às vezes é uma descrição a menos que faltou, às vezes a sua página de entrega não está condizente com a sua página de oferta e você vai ser responsabilizado por isso. Por isso que atente para esse fato. A publicidade enganosa tem a ver com a distorção da entrega. Em miúdos, a sua oferta não condiz com o que foi entregue e você vai ter que cumprir a sua oferta e se você não tem para cumprir, vai ter que indenizar, porque isso vincula o seu serviço final. Se um concorrente seu faz lá um anúncio que não é seu, denuncie, faça ocorrência policial, procure o PROCON. O PROCON também protege o fornecedor. Mas se você prometeu A e entregou B, vai ter que indenizar e prometer e ainda entregar o que prometeu aqui. Vou dar uma dica de ouro. Então, se por um acaso deu erro lá no site, se a forma, preço, as medidas estiverem errado, retifique essa comunicação rapidamente, faça um adendo no site, o anúncio do dia tal estava equivocado, é quase como um recall, né, para o seu cliente. Reconheça o erro, publique o reconhecimento desse erro, mande e-mail, ligue, peça a reparação disso, diga para ele que errou, dê transparência e até oferte um serviço adicional. E se for um caso de maior impacto, procure o PROCON. Vou te contar o famoso caso da FENAC. A FENAC passou por uma situação dessa em 2012, onde infelizmente, num anúncio que ela fez, não se sabe afinal quem digitou, ela por equívoco anunciou TVs de plasma por R$ 9,90. Um produto que na época estava avaliado em mais ou menos R$11 mil, ela anunciou por R$ 9,90. Então, ou seja, a oferta vincula a entrega. Então, se ela disse que ia dar TV a R$ 9,90 de plasma, ela tinha que entregar. Quando a FENAC se deu conta, nas primeiras horas, quase o site saiu do ar, eram pessoas encomendando mais de 50 a 80 televisões por usuário. Imagina por que uma pessoa física vai precisar de 80 TVs, né? Então, olha o oportunismo que gerou também para o consumidor mal intencionado, né? Rapidamente a FENAC identificou o erro, fez uma correção no site, um comunicado público e registrou esse pedido de ajuda no PROCON. E o PROCON disse o seguinte: ok, FENAC, realmente é impossível um artefato que custa 11 mil ser reduzido a 9,90. E o consumidor que se valer disso vai realmente se entender que a postura dele foi de má fé. Nesse caso, a FENAC conseguiu corrigir a tempo, mas o PROCON trabalhou com a seguinte média: aqueles que encomendaram até 7 TVs por pessoa, a FENAC teve que entregar 9,90. Então ainda assim ela teve um certo prejuízo, com certeza, mas foi muito menor porque ela corrigiu a tempo, ela procurou o órgão responsável, do que se ela tivesse ficado omissa, tentasse brigar judicialmente e aí talvez até quebrasse a FENAC. Não sei qual seria o fim dessa história, porque foram milhares e milhares de pedidos. Ela nem teria isso em estoque e teria que indenizar um a um, né? O que é a publicidade abusiva, Gama? Ok, é enganosa, vamos lá.
tem a ver com forma, preço, qualquer distorção entre a entrega, forma e informação do produto aqui com a entrega. Agora a abusiva ela é mais séria. A abusiva ela ofende alguma condição da dignidade da pessoa na publicidade. Então ela discrimina, de alguma maneira ela é discriminatória em relação à natureza, ela incita violência, explora medo e superstição, se aproveita de deficiência, experiência de criança, desrespeita valores ambientais, ela pode induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança. Dica de ouro, se você tem uma agência de publicidade, se você tem de repente um e-commerce, uma loja para criança, não faça propaganda para crianças, sim para os pais. Isso é proibido. O CONAN, que é o órgão superior ao CONAR, que regula toda a publicidade no Brasil, já tem medida e portaria dizendo que não pode se usar de criança em propagandas para criança, vender para criança, nem voz infantilizada, nem qualquer artifício de infantilização para captar e sensibilizar crianças para estimular a compra nas crianças. Então, faça uma propaganda para os pais, né? Se você também trabalha com produtos médicos, nunca promova o produto médico. Isso é proibido e traz também para médico consequências junto ao conselho de medicina dele, o CREMERS dele, o CRM dele da cidade, né? Promova um método, mas jamais o produto específico, certo? Não promova conteúdo sexual e expressões de duplo sentido. E eu quero te trazer aqui um caso que foi um grande caso do ícone da música brasileira, né? Que chocou todo mundo quando esse anúncio foi censurado. Tá aqui o caso com o Padre Washington. Esse jargão sabe de nada inocente, na verdade não foi o jargão, a frase originária, que depois pegou muito, né? Mas ele usava a expressão ordinária, né? E o CONAR suspendeu a propaganda em função dessa expressão, porque entendia que ordinária tinha um cunho vexatório e ofensivo, principalmente para a mulher. É óbvio que o compadre Washington, na visão dele, ele não estava fazendo nada demais, já que ele era do integrante do El Chan, que só se alavancou fazendo música de triplo, quádruplo sentido, né? Então, para ele, tanto faz, mas a agência de publicidade que fez a propaganda levou um puxão de orelha, e aí eles depois mudaram e ficou o sabe de nada inocente, né? Então a dica era essa, cuidado para você não estar praticando publicidade enganosa abusiva, veja e reveja esse vídeo e tanto faz se a sua presença é online ou offline, a legislação é a mesma, você é fornecedor de serviço. Então o que você prometer aqui, você tem que entregar aqui. Se houver distorções aqui, a responsabilidade é sua e não é de quem de repente errou aqui, porque você como fornecedor tem que ter o controle de toda a sua cadeia de publicidade. Seja ela terceirizada, seja ela feita por uma agência, seja ela feita por o seu departamento interno de marketing, sua área comercial, seja ela feita por um afiliado seu, você é o detentor do controle e você tem que sempre revisar se a sua campanha não está ofendendo de alguma maneira alguma regra de publicidade, principalmente a publicidade abusiva, tá? Não faça nenhuma campanha que você discrimine ou que você tendencie a incitar violência ou descriminalização ou machismo, ceticismo, questões homofóbicas, né? Fuja desse tipo de discussão, porque você pode ser denunciado ao CONAR, e o CONAR, além de ter o poder de suspender a sua propaganda, ele também pode lhe multar, e as multas podem ser super salgadas para a sua companhia. Espero que você tenha gostado da dica de hoje. Eu também sou empreendedor digital, também tenho serviços digitais que eu oferto como treinamentos, um deles é o Proteção Extrema. Se você quiser entrar na minha lista e no meu grupo VIP é www.proteçãoextrema.com, em que nós ensinamos tudo que tem a ver com a defesa da marca hoje no Brasil. Afinal, ter uma marca é a única segurança que você pode ter, de fato, a certeza que você tem liberdade para explorar um determinado produto e serviço naquela classificação e naquela individualização. Ter um CNPJ e ter um site não lhe assegura a exclusividade do seu produto e do seu serviço, somente tendo uma marca. Se você quiser saber mais sobre isso, então acessa aí www.proteçãoextrema.com. Entra na minha lista que você vai continuar recebendo mais materiais como esse. Bom, pessoal, como eu sempre digo, um grande abraço e até a próxima.